E o Flamengo acaba perdendo a final da Supercopa do Brasil com um gol que, para muitos, foi irregular. Meus irmãos rubro-negros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Nesse vídeo vou falar sobre a final da Supercopa do Brasil, que o Palmeiras acabou ganhando em cima do Flamengo. Vou falar também sobre a repercussão do quarto gol do Gabriel Menino, o gol da vitória do Palmeiras, e também a análise de ex-árbitros de futebol a respeito. Vou falar sobre o Gabigol, que mais uma vez marcou contra o Palmeiras e ironizou a torcida rival, e também sobre toda a repercussão internal sobre o jogo. Mas antes eu gostaria de pedir a você, irmão rubro-negro, que ainda não segue o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, siga o nosso canal, isso é muito importante para o nosso crescimento. Deixa o like no vídeo também, a cada novo seguidor, a cada like principalmente, o YouTube entende que este conteúdo pode ser sim relevante a outros irmãos rubro-negros e eu, claro, conto muito com vocês. Então, vamos começar falando sobre o jogo de ontem. Já falei logo na sequência lá no TikTok, canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. É hora de juntar os cacos. Não vou ficar aqui dizendo que é uma partida sem importância, um título qualquer. Não. Fiz toda a cobertura dessa final, fiz lives falando sobre essa final. Estava realmente ansioso por ser o primeiro grande teste do Vitor Pereira. Queria saber se ia funcionar a tal tática anti-retranca. Queria saber se deu certo não poupar os titulares para jogar o Campeonato Carioca e assim adquirir preparo físico, o que eu já percebi que não deu certo. O time do Flamengo não parecia sequer o time do Flamengo dentro de campo, morto fisicamente. E aí eu vi um Gerson fora de forma, um De Arrascaeta irreconhecível, um Everton Ribeiro irreconhecível, para não falar das substituições. Vidal, por exemplo, parecia um ex-jogador em atividade. Aí realmente eu acabo tendo que concordar com pessoas que dizem que ele está fazendo turismo no Rio de Janeiro. Everton Cebolinha, mais uma vez com a velha âncora no pé que não deixa ter aquela velha arrancada que todos nós conhecíamos da época do Grêmio. Talvez ele acabou deixando a velocidade dele em Porto Alegre no momento que se transferiu para o Benfica, porque não é nem de perto aquele jogador que nós imaginávamos ter contratado pela bagatela de 15 milhões de euros. Então eu queria ver, de fato, como iria se comportar esse time do Flamengo. E o que eu vi foi um time do Flamengo completamente desorganizado. Vitor Pereira descumprindo a palavra dele, quando, em sua apresentação ao Flamengo, disse que não iria reconstruir a casa, mas sim fazer retoques. O que eu vi foi uma casa sendo construída desde a fundação, cometendo os mesmos erros do Paulo Souza. Um time espaçado, o meio de campo era de fácil transição entre os jogadores do Palmeiras, você não tinha um jogador para marcar, e aí eu volto em vários comentários que eu fiz, o Flamengo vai precisar ter alguém com características semelhantes à do João Gomes. Quem é esse jogador, meu Deus? Não sei. João Gomes é um cara que surgiu agora, é um expoente que tem tudo para ser o futuro da seleção brasileira, inclusive. Quem você vai encontrar com o mesmo potencial de crescimento, com a mesma idade, com o mesmo perfil? Não tem como, ele é um cara único, razão pela qual foi vendido. Agora, o Flamengo vai precisar de um jogador de marcação. Não é o Vidal. Pulgar, não sei se está sequer nos planos do técnico, porque sequer é cogitado para entrar em campo. Preferiu colocar o Vidal ao invés do Pulgar. Não entendi nenhuma das substituições. Não entendi. Juro para vocês, não entendi. O Gerson chegava a ter que marcar na lateral esquerda. As laterais também são um ponto à parte. O Flamengo vai precisar pensar, sim, em um terceiro lateral direito. Não era prioridade, já relatei isso aqui, Marcos Braz já falou sobre isso, mas o Flamengo não pode ficar só com Varela, que deixa muito a desejar, inclusive no sistema defensivo. E no ataque nem se fala, o time não tem passagem e nós nos acostumamos muito mal com o Rodinei, porque embora tivesse muitos defeitos, passava, dava opção para o cruzamento. E do outro lado, ainda que Ayrton Lucas tenha feito boas jogadas, não dá para ficar só com Ayrton Lucas e Felipe Luiz, que já está numa idade avançada. O Flamengo precisa pensar nas laterais. Várias e várias vezes o Léo Pereira tinha que fazer as vezes de um lateral na defesa, porque o Ayrton Lucas subia muito e deixava tudo aberto. E do outro lado a mesma coisa em relação ao Davi Luiz. E é claro que se você puxa um zagueiro para a lateral, você vai criar espaços. E o Flamengo fez gols, mas tomou muitos gols. E eu digo
a mesma coisa que falei no TikTok. Não é que o Palmeiras seja melhor que o Flamengo. Não é que o Palmeiras tenha jogado um primor de futebol. O Flamengo não foi Flamengo. O Flamengo contra o Palmeiras não joga como o Flamengo. E acaba dando pela segunda vez consecutiva a oportunidade em que o time de São Paulo seja campeão em cima do Flamengo. Com erros bobos, erros individuais, um Santos irreconhecível. E aí muita gente querendo antecipar logo a vinda do Rossi. É claro que a gente não pode jogar o trabalho no lixo, é claro que é um trabalho que está começando, mas foi bom para ver que existem muitas posições carentes e muito trabalho a ser feito. Fica até difícil pensar em Mundial depois do jogo de ontem. Palmeiras mais uma vez campeão, dei parabéns no TikTok, dou parabéns aqui também, parabéns aos palmeirenses, que agora vão zoar e é normal. Faríamos o mesmo aqui se fosse o Flamengo campeão, mas dá mais uma vez aquela sensação ruim por saber que o Flamengo poderia ter feito muito mais do que fez. A ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Agora, é preciso considerar também que o último gol do Palmeiras foi para muitos um gol irregular. Isto porque o Mike estaria atrapalhando o goleiro Santos, pelo menos na mesma linha que o goleiro, no momento em que houve o gol do Gabriel Menino. E aí, na própria transmissão, o Sálvio Spíndola falou a respeito do gol que deveria ter sido anulado. E aí, alguns ex-árbitros foram ouvidos. Então o Guilherme Sereta falou, se eu tivesse comandando o VAR, era impedimento. A interferência do adversário é clara e não fazer uso da ferramenta de tecnologia é um descaso. Pois é, o VAR está lá para isso, né? O Alfredo Loblin, o gol é legal. A participação é passiva, não tem essa questão. Pelo contrário, quem atrapalha mais o Santos é o zagueiro. O Mike não estava impedido, estava em posição de impedimento. Essa é a grande diferença. Estar em posição de impedimento não significa estar impedido. José Aparecido de Oliveira, o lance é irregular. O Mike está posicionado junto com o goleiro, impedindo e atrapalhando o Santos de fazer a defesa. Como o VAR não foi acionado, foi ratificada a decisão de campo. O Emílio Marques, o que vale no campo é a interpretação do árbitro. Para ele, só houve posição e não participação no lance por parte do Mike. Concordo com a decisão do Wilton, achei correta dentro das regras do jogo. Ulisses Tavares, o gol foi irregular porque o Mike estava à frente do Santos, impedindo a ação do goleiro do Flamengo e em posição de impedimento. O VAR tinha que chamar o árbitro para averiguar a jogada. Ao meu modo de ver, o lance foi irregular. Minha opinião, primeiro, não consigo entender por que o Santos faz isso aqui na hora que a bola passa por ele. Mas penso também que no momento em que o goleiro tem ao lado dele pelo menos a sombra de um outro jogador, isso pode sim interferir no movimento do goleiro. O goleiro precisa ter liberdade ali para poder se movimentar. Então, na minha opinião, deveria ter sido anulado. Mas o que esperar de Wilton Pereira Sampaio, né? Wilton Pereira Sampaio, na transmissão Milton Leite e Kleber Machado, Deus me livre, Deus me livre. Enfim, a gente já sabia como é que algumas coisas iam funcionar. E aí, gente, o Gabigol mais uma vez fez gol no Palmeiras. A gente vinha falando durante outros vídeos, em outras transmissões, que o Palmeiras é um dos principais pratos, né, do Gabigol. O Gabigol fez mais um gol. E aí, claro, né, a torcida rival sempre odeia e acaba atirando coisas em direção a ele. Ontem um torcedor do Palmeiras atirou um celular. Ele pegou o celular, jogou no chão e, enfim, falou que entende a revolta de outros torcedores, né? Claro, todo mundo que odeia o Gabigol é porque já tomou o gol dele, né? E aí, ele até falou que acaba ficando um pouco perigoso, porque da outra vez houve uma aplicação de multa simbólica de R$1, né, para o Palmeiras em razão de fatos semelhantes. E aí ele até falou, para mim é mais um jogo, sinceramente, todos sabem que eu gosto de jogar jogos importantes. É deixar para as pessoas que estão vendo fazer alguma coisa. Fiquei sabendo que a multa da última vez, quando jogaram alguma coisa, foi R$1, risos. Então, já que eles não vão resolver, não tem muito o que fazer. Enfim, Gabigol acabou ali mostrando a camisa logo no primeiro gol que fez. Poderia, de repente, ter deixado isso mais para o final, né? Mas, enfim, mais um jogo contra o Palmeiras em que ele faz gol. E em relação à repercussão internacional, repercutiu na Espanha, principalmente porque é para lá que vai o Endrick, né? Depois de terminar essa fase inicial no Palmeiras, ele vai para o Real Madrid. E aí foi repercutido da seguinte maneira, na Argentina também, o Olé avaliou que foi a melhor partida do ano e que o Palmeiras gritou campeão numa decisão vibrante e cheia de tensão.
O espanhol AS destacou a participação do Endrick, né? E definiu assim a manchete: pouco Endrick, muito Palmeiras. Pouco Endrick, muito Palmeiras. É aquilo que eu venho falando. Temo, como torcedor brasileiro, né? E pensando que esse rapaz de repente pode ser sim o futuro da seleção, como querem dizer, né? Temo que na verdade seja só fogo de palha, que na verdade nada do que se disse venha a ser concretizado. Não vi nada de especial no jogador. É novo, né? Tem 16 anos. Não é um jogador pronto como o Rony, Dudu, por exemplo, né, que sempre apresenta o perigo, como o próprio Rafael Veiga também, que mesmo voltando de lesão contra o Flamengo acaba sempre querendo fazer o jogo da vida, né? O Mundo Deportivo falou que projetou, né, uma possível decisão de Mundial de Clubes entre Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Real Madrid. Flamengo que está no Mundial de Clubes, né? Flamengo campeão da Libertadores. E disse que o Palmeiras mostrou o caminho ao Real Madrid. Gente, vamos pensar primeiro na semifinal. Se jogou o que jogou ontem, não passa da semifinal. E se passar, vai ser no sufoco, a gente não quer isso. Então, teve repercussão internacional também. A partida foi muito vista lá em Portugal, inclusive, né? Em razão dos dois técnicos portugueses. Abel Ferreira aí mostrando mais uma vez ter comando do grupo. E o Vitor Pereira iniciando um trabalho. A gente espera que ele consiga superar e tirar lições proveitosas dessa derrota, que para mim sim, marcou, dói. Não vejo como uma derrota qualquer, tá bom? Obrigado a vocês que ficaram até o final do vídeo. Por favor, siga o canal do Ian Saudações Rubro-Negras, deixa o like no vídeo, isso é muito importante para o nosso canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!